noite a todos, meu nome é Fernando Yamamoto, junto com Victor de Almeida, Rafael Faleiro e Gisele Hirata, todos do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Paulo. Estaremos apresentando o trabalho intitulado Análise de um trocador de calor casco e tubo em uma planta de produção de ácido sulfúrico. Com relação à indústria do ácido sulfúrico, os trocadores de calor são essenciais, principalmente nas etapas de resfriamento. Além disso, o ácido sulfúrico é utilizado como matéria-prima para a produção de fertilizantes. Nosso trabalho também dá enfoque à simulação de processos, uma ferramenta utilizada para avaliar a viabilidade do processo, assim como o dimensionamento ideal dos seus equipamentos, no nosso caso, o trocador de calor casco e tubo. Nosso trabalho está dividido em três fases. A primeira fase, entendemos quais foram os componentes envolvidos no processo, determinamos o modelo termodinâmico e, além disso, atribuímos os componentes e o modelo termodinâmico no simulador, no caso Aspen Plus. A segunda fase, o início da simulação, determinamos qual foi a troca térmica utilizando um heater e também utilizamos os valores de temperatura, pressão, composição e vazão do fluido conhecidos no estudo de caso. A terceira fase, no modelo rigoroso, utilizamos o HeatX para realizar cálculos factíveis. Em seguida, utilizamos a extensão Exchanger Feasibility, um método mais detalhado e que utiliza um modelo mais rigoroso. E, por fim, realizamos variações nos parâmetros do trocador de calor. Em relação à primeira fase, utilizamos como artigo base o artigo do ONI, Multi-Objective Optimization of Double Contact Double Absorption Sulfuric Acid Plant for Cleaner Operation, e definimos o modelo termodinâmico como sendo UNIFAC. A segunda fase, início da simulação, utilizamos o heater para realizar o cálculo do valor da troca térmica, alcançando o resultado de 33.561 kW. Na fase 3, no modelo rigoroso, fizemos variações na localização do fluido quente, sendo casco ou tubo, no diâmetro externo do tubo, padrão do tubo, diâmetro interno e externo do casco, comprimento do tubo e número de tubos e passes. Além disso, alguns parâmetros foram fixados, como o tipo do tema, sendo B e M, se os tubos estavam localizados na janela do defletor, no caso sim, o tipo de defletor, segmental único, a orientação do corte do defletor, sendo horizontal, e também o material utilizado, aço carbono. Para realizar a avaliação das diferentes configurações do trocador de calor, utilizamos quatro parâmetros: PTOT, que analisa o valor total, PComp, comprimento do tubo, P-num, número de tubos, e PCusto, custo total. Realizamos uma ponderação com base nos parâmetros que foram selecionados como mais importantes. Além disso, utilizamos o PTOT como variável resposta, então quanto mais próximo esse valor for de 1, mais adequada é a configuração do trocador de calor. Para o cálculo do PComp, utilizamos uma ponderação de 0,8, para P-num e P-custo, utilizamos uma ponderação de meio, e a realização do cálculo de PTOT é feita pela multiplicação de PComp, P-num e P-custo. Bom, na primeira simulação a ideia era identificar a localização do fluido quente, sendo casco ou tubo. Realizamos variações no diâmetro externo do casco, 1.3, 2.5, 2.9, 3.2 e 3.8 cm. Além disso, fizemos variações no padrão do tubo, sendo 30 graus triangular, 60 graus triangular e 90 graus quadrado. Identificamos que a melhor configuração foi a configuração em que o fluido quente estava localizado no tubo, já que os valores de PTOT eles são maiores quando comparado aos valores de PTOT com o fluido localizado no casco. Além disso, a melhor configuração foi a de 3.2 cm de diâmetro externo, alcançando maiores valores de PTOT. Na segunda simulação, realizamos ainda variações no padrão de tubo, 30 graus triangular, 60 graus triangular e 90 graus quadrado, e também variações no diâmetro interno do casco, sendo 1, 1.5, 2.5 e 2.8 metros. Obtivemos como melhor configuração diâmetro interno entre 1 e 1.5 metro, já que são configurações em que os valores de PTOT são maiores. Além disso, como conclusão, tivemos que quanto menor o diâmetro, maior é o valor do PTOT. Em nossa terceira simulação, fizemos variações no diâmetro interno do casco, 1 e 1.5 metros, variações no padrão de tubo, 30 graus triangular, 60 graus triangular e 90 graus quadrado. Além disso, variações no comprimento do tubo, sendo 5.5, 6.5 e 7 metros. Como conclusão, identificamos que maiores valores de PTOT são observados para diâmetro interno de 1 metro e também que o melhor padrão de tubo era o de 60 graus em rotação triangular. Em nossa quarta simulação, fixamos o número de tubos como sendo 400 e tínhamos como valor de interesse a temperatura de saída do fluido quente de 135 graus Celsius, que foi especificado no artigo.
Além disso, fizemos variações no comprimento do tubo, sendo 6, 7, 8, 8.1 e 8.25 metros. Identificamos que a melhor configuração era aquela que apresentava o comprimento de 8.25 metros, já que foi a temperatura que mais se aproximou de 135 graus Celsius, no caso 134,94 graus Celsius. Como resultado da nossa quarta simulação, obtivemos então a configuração do trocador de calor apresentada na imagem. Então, a temperatura de saída do fluido quente de 134,94 graus Celsius, 24 chicanas com espaçamento de 20 centímetros, diâmetro interno de 1 metro, comprimento de 8,25 metros, temperatura de saída do fluido frio de 152,33 graus Celsius e entrada do fluido quente de 442,3 graus Celsius. Além disso, com relação à configuração dos tubos, então, número de tubos igual a 400, diâmetro externo do tubo de 3,2 cm e um padrão de tubo de 60 graus, rotação triangular. Como própria resposta do Aspen, ele indicava que a pressão, temperatura, erosão e troca de calor estavam ok, mas havíamos problemas na vibração, queda de pressão e fluxo. Basou-se nesses problemas apresentados pelo Aspen de fluxo mais alto do que a configuração suporta, de vibração devido a valores de pressão do fluxo e de queda de pressão devido a altos valores do fluido frio. Realizamos algumas modificações na configuração, fixamos então a quantidade de cascos em paralelo igual a 1, fizemos variações no comprimento do tubo de 8,25, 9,25 e 10,47 metros, e também variações no diâmetro interno do casco, sendo 1 e 1,85 metro. Observando o resultado, tivemos como melhor combinação 1,85 metro de diâmetro interno e 10,47 metros de comprimento de tubo, já que foi o valor mais próximo de 135 graus Celsius, que seria nosso objetivo. Como resultado da nossa quinta e última simulação, temos agora então a configuração do trocador de calor final, a temperatura de saída do fluido quente em 135,04 cm, 24 chicanas com espaçamento de 30 cm, 10,47 metros de comprimento, 1,85 metros de diâmetro interno, temperatura de saída do fluido frio em 152,75 graus Celsius e temperatura de entrada do fluido quente de 442,3 graus Celsius. Além disso, em relação à configuração dos tubos, então 400 tubos com diâmetro externo em 3,2 cm e um padrão de tubo 60 graus rotação triangular. A gente observa aqui também que em relação àqueles parâmetros devolvidos pelo Aspen, a gente tinha antes problemas de vibração, queda de pressão e fluxo, e com essa configuração, esses retornos do Aspen estão todos positivos agora. Além disso, o Aspen também nos retorna a variação da temperatura das correntes conforme a distância até o final do tubo. Bom, como conclusão, entendemos a importância da simulação em permitir a realização de análise na configuração de um trocador de calor casca e tubo, entendendo a influência de cada um dos parâmetros, como o custo e as dimensões do trocador. Além disso, concluímos que o fluido quente estava localizado no tubo, que quanto maior o diâmetro externo do tubo, o número de tubos diminuía, assim como o custo total do projeto. Quanto menor o diâmetro interno do casco, menor o número de tubos, mais o custo do total e a pressão interna aumentavam. Para a configuração com 1,85 metros de diâmetro interno de casco e com padrão de tubos 60 graus com rotação triangular, foi a configuração que apresentou o menor número de tubos e menor custo. E com o intuito de alcançar a temperatura de saída do fluido quente de 135 graus Celsius, a configuração que apresentou uma temperatura mais próxima foi com comprimento de 10,47 metros. Obrigado pela atenção de todos.